Olá, curioso moderno! Imagine uma ilha pequena, esquecida pelo mundo, sem castelos, sem exércitos, sem moedas, mas com um rei, um trono e uma bandeira. Um reino tão real quanto absurdo. Essa é a história do reino de Tavolara, talvez o menor reino do mundo e com certeza um dos mais inusitados que a humanidade já viu. Tudo começa no século XIX, mais precisamente em 1836, no Mar da Sardenha, entre formações rochosas e águas cristalinas. Existe uma ilha chamada Tavolara. Tem cerca de 5 km de extensão, um relevo abrupto e quase nenhuma vegetação densa. Era habitada por poucas famílias, a maioria dedicada à pesca e à criação de cabras. Foi ali que um homem chamado Giuseppe Bertoleone, pescador e criador de cabras, teve uma ideia no mínimo ousada, quando o rei Carlos Alberto da Sardenha visitou a ilha em expedição. Giuseppe o recebeu com hospitalidade. Durante a visita, Giuseppe se declarou com toda a pompa que sua cabana permitia, como rei de Tavolara. E o mais inacreditável, o rei gostou da piada. Segundo relatos da época, Carlos Alberto teria reconhecido verbalmente a soberania de Giuseppe apenas para manter o bom humor e a cordialidade da visita. Para Giuseppe, essa foi a chancela de que precisava. O reino ganha forma, ou quase isso depois da visita. Giuseppe mandou confeccionar uma bandeira para Tavolara. Coroou-se oficialmente, criou uma árvore genealógica real e até fez selos para enviar correspondências com o brasão da ilha. A capital do reino, sua casa. O exército, seu filho e algumas cabras. A moeda não existia, mas ele aceitava escambo. Mais absurdo é que, mesmo sendo uma monarquia de mentirinha, o reino de Tavolara chegou a ser reconhecido informalmente por alguns governos e nobres europeus. Cartas foram trocadas, fotografias foram tiradas, e a fama da pequena monarquia no Mediterrâneo começou a crescer como uma piada diplomática, mas que ninguém ousava desfazer. Paulo I e o auge da monarquia improvável após a morte de Giuseppe, quem assumiu o trono foi seu filho, Paulo I de Tavolara. E se o pai criou o reino, Paulo decidiu levar a brincadeira a sério. Ele ampliou a notoriedade do país, recebeu embaixadores britânicos, posou para retratos como rei e chegou a mandar confeccionar um túmulo real de mármore para ser enterrado como monarca. O que de fato aconteceu, Paulo dizia com orgulho que o reino de Tavolara era a monarquia mais pacífica do planeta. Durante seu reinado, nenhuma guerra, nenhum crime e nenhum imposto foram registrados. O país tinha cerca de 50 habitantes, todos da mesma família. O dia em que o reino deixou de existir. Por um dia, quando Paulo morreu, por um breve instante, o trono ficou vago, não havia nenhum sucessor imediato preparado, e assim, por apenas 24 horas, o reino de Tavolara ficou sem rei. Foi o único momento em que o país deixou de ser, mesmo que simbolicamente, uma monarquia, mas a pausa durou pouco. Logo depois, Carlo I, neto de Giuseppe, foi coroado, e o reinado da família Bertoleone seguiu, por gerações. Capítulo 5. Reino sem fim. E sem começo definido, Tavolara continuou existindo como um reino peculiar. Apesar da Itália unificada não reconhecer oficialmente sua soberania, também nunca chegou a anulá-la formalmente. Na prática, era como se o país existisse por tolerância histórica e respeito à tradição local. A família real de Tavolara mantinha o controle da ilha, recebia turistas e até organizava visitas diplomáticas teatrais, como se tudo fosse parte de uma peça encenada há 2 séculos. A corte real era composta por pescadores, donas de casa, crianças, todos com sobrenome Bertoleone. Capítulo 6. A visita do Reino Unido e o retrato na abadia de Westminster, um dos momentos mais icônicos da história de Tavolara, aconteceu quando a Marinha Britânica visitou a ilha em meados do século XIX. Os oficiais ficaram tão encantados com a história que tiraram uma foto oficial da família real e a enviaram à Rainha Vitória. Dizem que, por muitos anos, esse retrato ficou exposto na abadia de Westminster, junto aos retratos das realezas da Europa. Ali, entre imperadores e nobres, estava o rosto de Paulo I, o rei pescador de um reino que ninguém sabia ao certo se era real ou piada bem contada. A Tavolara moderna, ainda um reino? Com o passar dos anos, Tavolara foi parcialmente tomada por uma base militar da OTAN.
Hoje, parte da ilha é restrita, usada como base de comunicação naval da Marinha Italiana, mas a outra parte ainda pertence à família Bertoleone, o atuals. Herdeiro Tonino Bertoleone vive em uma casa simples, administra um restaurante familiar e ainda se apresenta como o rei legítimo de Tavolara. E por mais que ninguém leve isso a sério oficialmente, ninguém também nega completamente. Reflexão final: um reino que vive de memória. O reino de Tavolara não tem moeda, exército, leis ou tratados formais, mas tem algo que nenhum império conquistou à força: o direito de existir por pura insistência. E charme é uma monarquia construída com carisma, sustentada por sorrisos e protegida pela tradição de uma família que se recusa a deixar a piada morrer. Tavolara nos lembra que a história não é feita apenas de sangue e poder, às vezes ela é feita de teatro, de loucura e de um bom timing. E no fim das contas, talvez toda nação comece assim, com alguém dizendo de forma absolutamente séria: aqui eu sou o rei.